Em outubro de 2017, os servidores de streaming de anime ao redor do mundo travaram. Não ficaram lentos, não apresentaram instabilidade. Travaram, de vez, para milhares de pessoas ao mesmo tempo, enquanto todo mundo tentava assistir ao mesmo episódio, no mesmo momento. E esse episódio era o episódio 110 de Dragon Ball Super, com a primeira aparição do Instinto Superior. Mas antes de te contar o que aconteceu naquela noite, eu preciso te explicar o que significa, de verdade, quebrar a internet. Porque esse termo é jogado por aí o tempo todo, e na maior parte das vezes, as pessoas estão usando ele errado. Em 2023, o episódio 1071 de One Piece estreou no anime introduzindo o Gear 5. E esse foi o momento em que eu mais vi o termo quebrar a internet. A comunidade esperava há anos esse momento, desde que a forma apareceu no mangá. E nos dias que antecederam o episódio, a discussão foi intensa, as pessoas debatendo se a animação estaria à altura do momento, se o episódio entregaria tudo o que prometia. Mas ouvir esse debate me fez pensar numa pergunta diferente. Quais momentos de outros animes realmente conseguiram fazer isso, de verdade, no sentido que o termo foi criado para representar? E a resposta que me veio imediata foi o episódio 110 de Dragon Ball Super. Mas o que exatamente é quebrar a internet? Quando alguém usa esse termo para um episódio altamente aguardado, como Gear 5 em One Piece, o que as pessoas normalmente querem se referir é a reação em massa que ocorre na internet. Como os espectadores que só assistem o anime vão reagir ao ver aquele momento do mangá finalmente animado. Como um episódio com animação excepcional vai explodir nas redes. A recepção, o hype, o volume de discussão que aquilo gera. Mas isso não é quebrar a internet. Isso é fazer barulho. E fazer barulho é uma coisa. Quebrar a internet é outra completamente diferente. O ponto central, o critério que define esse termo de verdade, é o seguinte: o momento causou colapso técnico nos servidores. As plataformas de streaming pararam de funcionar. Pessoas ficaram sem conseguir acessar o episódio porque o volume de tráfego simultâneo simplesmente derrubou os sites. Esse é o critério, não o hype, não as reações. E o episódio 110 de Dragon Ball Super não só cumpriu esse critério, como foi além dele. E eu vou te contar exatamente como isso aconteceu. Para entender o tamanho daquela noite, você precisa entender o que veio antes dela, porque o instinto superior não chegou do nada. Ele foi construído ao longo de meses, e tudo começou com um clipe de poucos segundos que a maioria das pessoas quase não percebeu. Quando o episódio 77 de Dragon Ball Super foi ao ar, ele trouxe com ele o início do Torneio do Poder, e junto com ele, uma nova abertura. E em algum ponto dessa abertura, aparece um clipe onde Goku, depois de lutar contra Jiren Super Saiyajin Blue, fica envolto numa aura avermelhada, e então emerge dessa aura na forma base, com um sorriso no rosto. Isso foi o suficiente. A especulação explodiu. A comunidade foi à loucura tentando decifrar o que aquele clipe significava. Era uma nova transformação? Era algum estado de controle de Ki que ainda não tinha aparecido? As teorias foram as mais variadas possíveis, e todas nasceram de um único clipe de abertura que não entregava nada de concreto. Aí veio o segundo estopim. Em 30 de junho de 2017, um pôster oficial foi lançado no Twitter. E esse pôster jogou a comunidade num frenesi absoluto. A imagem mostrava Goku num estado que nunca havia sido visto antes. Uma aura avermelhada, similar à da abertura. Um cabelo espinhoso, com alguns reflexos prateados espalhados. Com o conhecimento que temos hoje, é fácil identificar aquela imagem como um instinto superior presságio. Mas na época, a incerteza era total, porque o pôster mostrava apenas as costas de Goku. Nenhum olho, nenhum detalhe do rosto. Os olhos prateados, que hoje a gente reconhece como a marca registrada do instinto superior presságio, simplesmente não estavam visíveis. A dúvida de que se aquilo era uma nova transformação ou não continuava em aberto. Essa foi uma decisão cirúrgica da Toei, porque se o rosto de Goku estivesse visível, com os olhos prateados, a conversa acabaria ali. Todo mundo saberia que era uma nova forma, o mistério morria na hora, e metade da antecipação ia junto. Ao esconder o rosto, a Toei manteve a comunidade num estado de especulação controlada, com informação suficiente para provar que algo estava vindo, mas insuficiente para revelar o que era. Com Dragon Ball e seu histórico de transformações intermináveis, era óbvio que alguma forma nova estava a caminho. Mas qual? Como? Quando? Essas perguntas ficaram sem resposta. E foi exatamente isso que a Toei queria. E o que veio depois foi ainda mais calculado. Em agosto de 2017, a Toei lançou uma segunda imagem. Desta vez, o lado frontal. E ali estavam os olhos prateados, visíveis, inconfundíveis. A dúvida que o primeiro pôster havia plantado com tanto cuidado foi finalmente resolvida. Havia uma nova forma vindo. Isso era certo agora. Mas os detalhes sobre como essa forma funcionava, o que ela significava dentro da lore, qual era o nome dela, tudo isso ainda era completamente desconhecido. A Toei tinha confirmado a existência sem revelar a natureza. E isso manteve a especulação viva com ainda mais intensidade do que antes. Foi então que o anúncio final chegou. Os episódios 109 e 110 seriam exibidos juntos, como especial de 1 hora, no Japão,
no dia 8 de outubro de 2017. E não era coincidência que a Toei estivesse fazendo isso com Dragon Ball Super, porque ela havia feito exatamente a mesma coisa com One Piece na semana anterior. O que isso sinalizava para a comunidade? Que algo importante estava prestes a acontecer nos dois. A Toei não faz especiais de 1 hora para momentos comuns. E os 2 episódios de Dragon Ball Super cobririam a batalha mais esperada de todo o arco do Torneio do Poder. Goku contra Jiren, meses de teasers calculados, 2 pôsteres estratégicos, um especial de 1 hora. A antecipação havia chegado ao ponto máximo possível. Então a noite de 8 de outubro chegou. O episódio 109 abriu o especial com Goku e Jiren finalmente se enfrentando, num combate que culminou num momento que a comunidade nunca esqueceu. Jiren rebateu o golpe mais poderoso de Goku, a Genkidama, contra o próprio Goku. E Goku pareceu ser derrotado pelo impacto da sua própria técnica. Isso não foi acidente de roteiro. Foi a catálise. O anime usou aquela derrota aparente, aquela humilhação de ver o protagonista ser derrotado pelo próprio ataque, como gatilho narrativo para a transformação. Então, das cinzas daquela derrota, Goku emergiu com os olhos prateados em plena exibição, numa forma que ninguém ainda sabia nomear, mas que todo mundo sabia que era diferente de tudo que havia vindo antes. E agora a forma estava ali, em movimento, na tela. Mas o que era ela de verdade? A primeira coisa que a comunidade assumiu, de forma completamente natural, foi que o instinto superior era mais uma transformação Super Saiyajin. E parando para analisar, até que fazia sentido. Era Dragon Ball. O Super Saiyajin God tinha vindo. O Super Saiyajin Blue tinha vindo. A lógica da franquia até aquele ponto sugeria que cada nova forma de Goku era uma variação, uma evolução dentro da mesma árvore de transformações. Mas o instinto superior não era isso. E essa surpresa, esse momento em que a comunidade percebeu que estava diante de algo genuinamente diferente, foi um dos fatores que mais contribuiu para o impacto histórico do episódio. Enquanto o combate entre Goku e Jiren se desenrolava no episódio 110, Whis começou a narrar o que estava acontecendo para os outros participantes do Torneio do Poder. E foi ali que o nome foi dito pela primeira vez. Migachi no Gokui. Em tradução livre, algo próximo de a maestria do movimento próprio, ou o princípio do movimento autônomo, dependendo da interpretação. Aqui no Brasil, ficou como Ultra Instinto, ou Instinto Superior, que não é uma tradução direta do japonês, mas o nome ficou e hoje é icônico dentro da cultura do anime moderno. O conceito central que Whis explicou era o seguinte: o corpo de Goku estava se movendo sozinho, sem pensamento consciente, sem deliberação. A ação acontecia antes da intenção, e a animação do episódio representou isso visualmente, com detalhes específicos nos movimentos e esquivas de Goku, que deixavam claro que aquele não era o mesmo Goku de sempre reagindo mais rápido. Era um estado de ser completamente diferente. Isso importa porque é o que separou o instinto superior de tudo que havia vindo antes no Super. Não era mais poder, não era mais uma cor de cabelo diferente. Era uma filosofia de combate inteiramente nova. E a comunidade sentiu isso na hora. Mas a forma sozinha não teria criado o evento que aquela noite se tornou. O conceito precisava de uma apresentação à altura. E Dragon Ball Super, uma série que havia se tornado famosa justamente pela qualidade visual inconsistente, precisava provar que conseguia entregar algo à altura do momento que estava apresentando. E o episódio 110 entregou. E Dragon Ball Super carregava até aquele ponto uma reputação que os fãs conheciam bem. Animação abaixo do padrão. Momentos que deveriam ser épicos, mas saíam aquém do que o mangá sugeria. Sequências que claramente haviam sido produzidas com orçamento e tempo insuficientes. Era parte da identidade dolorosa da série. Apresentar uma nova forma com aquela mesma qualidade teria sido um desastre. Não só um episódio ruim, mas uma traição ativa de tudo que os meses de antecipação haviam construído. Felizmente, não foi isso que aconteceu. O episódio 110 excedeu tudo que Dragon Ball Super havia produzido visualmente até aquele ponto. Anos depois, com tudo que a série lançou subsequentemente, ele ainda é reconhecido como um dos episódios de melhor qualidade visual de toda a série. Havia animação reutilizada da abertura em alguns momentos, e isso foi notado e criticado por parte da comunidade. Mas a abundância de sequências e planos excepcionais que o episódio entregou tornou esse detalhe secundário diante do conjunto. A forma era única, a animação estava à altura. Faltava apenas o terceiro elemento para completar a tempestade perfeita. Uma boa trilha sonora pode elevar qualquer cena de anime. Uma trilha excepcional pode transformar uma cena boa numa cena inesquecível. E existe um recurso específico que alguns animes reservam para seus momentos mais importantes: o Insert Song. A Insert Song é uma música com letra, composta e inserida especificamente para tocar durante uma cena, não como trilha de fundo genérica, mas como parte integrante daquele momento. Quando funciona, ela não acompanha a cena. Ela amplifica a cena. O exemplo mais clássico disso em toda a franquia Dragon Ball está no Z. Quando Gohan virou Super Saiyajin 2 pela primeira vez, a versão japonesa do episódio trouxe uma música com letra chamada Anmei no Hai. Essa sequência é uma das mais marcantes de toda a franquia, e essa música em particular é parte fundamental do motivo pelo qual ela ficou gravada na memória de tantos fãs.
Você tira a música daquela cena e você tira parte da alma dela. Dragon Ball Super, até o episódio 110, raramente havia apostado nesse recurso. A exceção mais notável foi durante a luta de Goku contra Hit no arco do Universo 6, onde a abertura clássica tocou durante o combate. Mas aquilo era a abertura do Z sendo reaproveitada, não uma insert song original criada especificamente para o anime. O episódio 110 mudou isso. A música escolhida para acompanhar o instinto superior foi a Ultimate Battle, e quando ela começou a tocar durante o combate entre Goku e Jiren, a reação de quem estava assistindo ao vivo foi imediata. E aí você tinha os três elementos no mesmo momento, uma forma genuinamente única sendo revelada, com uma animação muito acima do padrão habitual da série, acompanhada de uma insert song que ninguém sabia que estava vindo. Isso foi a tempestade perfeita. A Ultimate Battle foi usada diversas outras vezes ao longo do restante de Dragon Ball Super, tanto na versão com letra quanto em versão instrumental. A equipe por trás do anime claramente queria que ela ficasse associada ao instinto superior, que ela fosse a música daquela forma. E funcionou. Mas o que aconteceu depois da transmissão japonesa foi onde a história ficou maior do que qualquer um havia previsto. Dragon Ball Super era transmitido em formato simulcast, o que significa que pouco tempo depois de ir ao ar no Japão, o episódio era disponibilizado em plataformas de streaming para o resto do mundo. Mas com a magnitude do que estava acontecendo naquela noite, muitos espectadores optaram por não esperar. Eles foram assistir ao vivo via streams da transmissão japonesa, sem legenda, só para ver antes. E quem assistia ao vivo ia direto para o Twitter. Imagens vazando, reações em tempo real, comentários amplificando o que estava acontecendo para todo mundo que ainda esperava o simulcast oficial. Isso criou um ciclo de antecipação que explodia em tempo real, e o efeito foi imediato, uma avalanche de tráfego nas plataformas de streaming antes mesmo do episódio estar disponível com legendas. A Crunchyroll começou a travar, depois veio a Funimation, depois outras plataformas. Múltiplos sites de streaming, simultaneamente, se tornando inutilizáveis para milhares de pessoas ao mesmo tempo. Esse é o momento. É esse o momento que as pessoas olham para trás e dizem que o instinto superior quebrou a internet. E o que torna esse evento definitivo, o que o separa de qualquer outro momento parecido na história do anime, é que não foi só uma plataforma que caiu. Foram várias, ao mesmo tempo, porque gente demais tentou acessar a mesma coisa no mesmo instante. E isso não é hype, isso é literalmente quebrar a internet. O instinto superior se tornou, sem muita discussão, a forma mais amada que Dragon Ball Super produziu. O episódio 110 foi o pico, o momento em que tudo que havia sido construído ao longo de meses, cada teaser calculado, cada pôster estratégico, cada semana de especulação, convergiu num único ponto de ignição e superou as expectativas. Hoje, quando alguém diz que um episódio de anime vai quebrar a internet, o que essa pessoa está fazendo, consciente ou não, é comparar aquele episódio com o que aconteceu em outubro de 2017. O episódio 110 de Dragon Ball Super não é só uma memória afetiva da comunidade. Ele é a régua, o evento contra o qual todos os outros são medidos. E poucos chegaram perto. Agora eu quero saber de você. Você acha que a Toei fez isso de forma completamente calculada desde o primeiro teaser? Ou em algum momento eles simplesmente tiveram sorte com a reação que o episódio gerou? Afinal, Dragon Ball já provou que consegue criar momentos que definem uma geração inteira de fãs. A questão é por que esses momentos são tão raros. E se você curte esse tipo de análise, sem hype vazio e com respeito pela obra, se inscreve no Shonen Verso. O canal está no começo, mas a proposta é criar uma comunidade de quem gosta de verdade desse tipo de debate. Até o próximo vídeo e muito obrigado por assistir.